Na aula de hoje eu vou te mostrar como manipular elementos da página HTML pelo JavaScript. Quer saber como? Vem comigo que eu te explico. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. E na aula de hoje nós vamos aprender a usar o método getElementById lá da classe Document. E esse método tem uma funcionalidade muito interessante que nos permite manipular os elementos HTML pelo JavaScript. Como o próprio nome do método diz, getElementById, eu consigo apontar, eu consigo manipular os elementos referenciando o ID. E assim eu posso manipular propriedades CSS desse elemento, por exemplo, de forma extremamente fácil. Mas antes de ir para a aula, você já sabe, já deixa o seu joinha aqui no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer para o final. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e acompanhe o nosso canal nas nossas redes sociais. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para a aula para a gente praticar getElementById logo depois da vinheta. Roda aí! Então, pessoal, vamos lá, vamos falar então sobre getElementById, comando novo aí pra gente, extremamente importante, tá? E muito fácil de trabalhar. Não é porque uma coisa é extremamente útil, extremamente importante, que ela é difícil. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Quando a gente aprende, a gente vê que o negócio, que a coisa, né, é extremamente mais simples. O bicho não tem as 7 cabeças que a gente imagina que ele tem. Bom, eu já preparei uma página aqui pra gente e ela resulta nesse visual aqui, tá? Nesse conteúdo aqui, que é o CFB Cursos impresso aqui. Mas notem que eu tenho um div. Mas cadê essa div? Essa div ela tá aqui também. Isso a gente não tá vendo porque ela não tem borda, ela não tem tamanho definido, ela não tem cor de fundo, ela não tem nem nada dentro dela, tá? Mas ela tá ali pronta para ser utilizada. Como que eu trabalho com esses elementos aqui? Com esse P, com essa div ou qualquer outro elemento. Notem que ambos têm a configuração do ID. Tem a propriedade ID. O P tem o ID texto e o div tem o ID caixa. Ok? Beleza. Bom, o getElementById, ele tem a possibilidade de apontar para um elemento no corpo do meu HTML que tenha um ID definido. E eu aponto para esse elemento simplesmente passando o ID como parâmetro para o método getElementById. Tá certo? Então a gente usa o método assim, ó, dessa maneira. Ó. Ele é da classe Document, então Document getElementById. Notem que o getElementById, notem aqui, ó, o E é maiúsculo, o B é maiúsculo e o I é maiúsculo, tá? É case sensitive. Se a gente colocar element aqui, ó, com E minúsculo, ele não vai funcionar. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, ok? Do getElementById. É como se a gente estivesse escrevendo separado aqui, ó. Tá vendo? Que são palavras separadas, ok? getElementById. Então as primeiras letras, com exceção do get, tá? Do G do get, são maiúsculas, tá certo? Então, getElementById, e basta eu passar como parâmetro aqui o ID do elemento que eu quero apontar, que eu quero capturar nesse momento aqui. E eu vou trabalhar com o texto, tá certo? Então, eu vou passar aqui o ID do texto, tá certo? O ID texto, né, que é do elemento P. Então, olha que fácil, essa é a sintaxe básica do getElementById. Só que existe um pequeno porém nessa situação que nós estamos aqui. Eu vou concluir ele, eu vou fazer a formatação da cor do texto e vocês vão ver que ele não vai funcionar. E eu quero que vocês pensem por que ele não vai funcionar.
certo? Vamos continuar aqui, ó. Eu quero mudar. Eu já estou apontando aqui para esse P, que tem o ID texto, e eu quero mudar a cor desse texto. Como que a gente modifica as formatações pelo JavaScript? Usando o CSS, usando o style. Então, eu já tenho ali apontando para o elemento, basta eu indicar que eu quero modificar style, ok? E a propriedade que eu quero trabalhar. No nosso caso, a propriedade color. E aí, eu atribuo, né, um valor que vai estar entre aspas, que no caso aqui é um valor para a propriedade color. Eu quero colocar ele vermelho. Então, vermelho, quadrado, né, jogo da velha, hashtag, enfim. Quadrado F00. Então, aqui está a formatação vermelho, ok? Vamos ver que ele não vai mudar. Então, olha aqui, ó, F5 não recebeu a cor vermelho. Agora eu quero que vocês pensem por que ele não recebeu o vermelho. Eu já vou adiantar, o comando está certo, tá? Não tem nada de errado aqui com a sintaxe disso aqui, não. Beleza? Pausa o vídeo aí, dá uma analisada nesse código e tenta descobrir por que não deu certo. Vamos lá. Agora que você já fez uma pausa no vídeo, eu vou continuar aqui e vou explicar o porquê que não deu certo para você comparar com a conclusão que você chegou. Ele não deu certo pelo seguinte, porque a primeira coisa que está sendo executada aqui é o nosso script, antes do body, ok? A primeira coisa não, né? O que está sendo executado antes do body é o nosso script. Então ele executa aqui o document get element by ID e procura pelo elemento texto. Só que nesse momento aqui, o texto ainda não foi renderizado, ele ainda não existe, certo? Então ele procura por esse elemento e tenta mudar o estilo, a cor do estilo e atribuir uma cor, né, um valor a essa cor aqui. Só que igual eu falei, esse cara aqui nesse momento ele ainda não existe. Então é por isso que esse comando não deu certo. Quais são as minhas saídas? Quais são as formas de resolver esse problema? Nós temos duas formas para resolver esse problema e uma a gente vai ver na aula de hoje. A outra forma, nós vamos ver mais para frente, eu não vou nem falar dela, não vou comentar nada, para não confundir, para não deixar vocês ansiosos aí, tá? Mas nós temos uma outra forma de resolver esse problema, inclusive é a forma que eu uso, certo? E que nós vamos usar nos nossos scripts mais adiante, tá certo? Mas por enquanto não, nós temos que começar do simples. A forma simples de resolver isso daqui é simplesmente executando o script após esses comandos, ou seja, quando o script foi executado, esses caras aqui já foram renderizados. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova tag script aqui, vamos fechar a tag, e vou inserir esse cara aqui dentro desse script aqui. Lá no início do curso eu disse que nós podemos posicionar, podemos inserir script onde a gente precisar dentro da nossa página. E nesse momento é um caso desses. Agora, esses caras aqui vão ser renderizados antes do script. Então ele vai inserir esse P, ele vai inserir essa div, e agora quando executar o getElementById, ele já vai encontrar o elemento de ID texto, que é o P, ok? E vai aplicar essa alteração de cor a esse elemento P. Vamos ver se isso é verdade? Salvei aqui, atualizei e notem que ele vai ficar vermelho agora, indicando que a alteração foi feita, foi bem sucedida. O que mais que nós podemos mudar? Nós podemos mudar praticamente qualquer propriedade CSS dos elementos HTML. Se eu quiser trabalhar com o tamanho da fonte, pode? Posso? Sem problema nenhum. Vou executar a mesma coisa. Document get element by ID. O ID é o mesmo, aqui ó, texto. O que eu quero mudar? Style, fonte, size. E vou falar aqui font size, vai receber, vou colocar aqui tamanho 50 pixels, certo? Vamos lá, anotem aqui antes da gente ir, que ó, font size, essa mesma regrinha aqui, ó, getElementById,
onde o element, o B, o E, o B e o D e o I são maiúsculos. Aqui o S também é maiúsculo, tá? Do font size aqui, ok? Então, alterando para 50 pixels, salvando, atualizando, tá lá, 50 pixels, ok? Bom, uma pergunta ou uma dúvida que pode estar aparecendo aí na cabeça de vocês. Eu vou ter que guardar todas essas propriedades aqui. Notem que no CSS, o font size ele não é assim. Detalhe aqui, hein? O font size, ele é assim, ó. Style, vamos formatar aqui, ó. Don't não, né? Font traço size. Essa aqui é a propriedade real CSS font size. E no JavaScript ela muda, ela é font size, ela é tudo junto, não tem o tracinho aqui, né? E o S é maiúsculo. Aí que vem a pergunta, poxa vida, eu vou ter que guardar todas essas modificações, não basta eu ter feito o curso de CSS e ter que guardar aquele monte de comando que você mostrou lá, eu tenho ainda que guardar essas diferenças do CSS no JavaScript para o CSS real? Bom, algumas a gente vai gravando com o tempo. Outras, vocês podem recorrer à apostila de CSS. Então, se você ainda não baixou a apostila de CSS, vai lá no site, né, no cfbcursos.com, e baixa a apostila de CSS. Tá aqui, ó. Nós temos um capítulo aqui, lá no final da apostila, aqui, ó. Tá aqui, ó, tabela geral de parâmetros, na página 135 da apostila. Então, notem que eu mostro aqui, eu fiz a tabelinha, tanto com CSS como para JavaScript, justamente porque eu já estava pensando no curso de JavaScript. Então, eu tenho a propriedade CSS como ela é, certo? E a propriedade como é no modo JavaScript. Vamos procurar o font size aqui, então? Aqui, ó, font size, aqui, ó, no CSS, font-size, e no JavaScript, aqui, ó, font size, como nós aplicamos. Beleza? As propriedades que tem uma palavra só, aí não muda, é a mesma coisa. Isso aí só vai mudar para as propriedades que são duas palavras, tá certo? Aqui, ó, column width no CSS e column width no JavaScript. A regrinha vai ser sempre essa mesma aqui, tá bom? Então, podem utilizar, baixa a apostila de CSS, e vocês vão ter essa tabela de parâmetros aqui para saber como que é em CSS e como que é em JavaScript. Beleza? Bom, um outro detalhe aqui importante é o seguinte, eu posso facilitar esse trabalho aqui do getElementById. Porque notem que se eu for mudar 10 propriedades do elemento, isso aqui vai ficar muito trabalhoso, muito oneroso, porque toda hora eu vou ter que digitar document getElementById e o ID texto aqui no caso, né? 10 vezes, se for 15, 15 vezes e assim por diante. Tem uma maneira simples da gente fazer isso. Basta eu associar o ID, o retorno aqui do getElementById a uma variável. E isso é muito fácil em JavaScript. Olha como que a gente faz. Eu vou criar a variável txt e vou falar que ela vai receber aqui, ó, document getElementById e vai receber o elemento de ID texto. Ok. Sempre que eu precisar usar esse cara aqui agora, basta eu dizer o txt, que é o nome da variável. Então, eu substituo tudo aquilo agora pelo txt. Então, olha aqui também a facilidade. Ó, vou substituir tudo isso pelo txt. Então, eu usei para esse cara aqui somente uma vez, né, o getElementById, associei a variável, e agora, sempre que eu precisar, né, eu vou me referir ao txt. Se eu tiver 10 alterações aqui, eu vou usar só o txt aqui, o que facilita bastante. Vamos também formatar a div aqui? Vamos. Então, vou criar aqui, ó, uma var, vou chamar essa var de cx, certo? Ou dv,
CX, né? CX aqui para lembrar caixa aqui. Vamos pegar o ID, o elemento de ID caixa. Então, document, get element by ID. Qual que é o ID dele? Caixa. Beleza. Agora vamos trabalhar com as formatações. Então, cx style ponto border, e eu quero trabalhar com borda de 1 pixel, solid e borda preta, 000. Quero mais propriedades? Quero. Então, cx.style.width. Width, a largura, eu vou colocar em 300 pixels. Beleza. Vou copiar aqui, ó, a altura, height também 300 pixels. E background color. Então, background color, eu vou aplicar a cor de fundo cinza. Vou colocar um cinza aqui, ó, AAA. Beleza. Vamos ver isso daqui, vamos ver que ele formatou essa div aqui agora com essas propriedades. Então, F5, tá aqui, só faltou o border, né? O border não apareceu não. Mas olha só, 300 de largura, 300 de altura, cor de fundo cinza, e cadê a minha borda? Não apareceu. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui que eu errei, ó. É solid, faltou um i. Beleza, salva, F5, olha lá, tá lá a bordinha preta aí, tá bom? Então, olha que fácil a gente apontar para um elemento HTML usando o seu ID, apontar para esse elemento e poder usar ele dentro do nosso JavaScript. Esse elemento já pode ser pré-formatado, ok? E quando a gente usar o JavaScript aqui após o elemento, a formatação que vai passar a valer é a formatação do script. Tá certo? Que está alterando aqui depois, né, da formatação do próprio elemento. Beleza? Então, o comando, ele nos possibilita muita coisa, muitas coisas. E principalmente que eu posso trabalhar com a formatação. Então, nós podemos associar isso aqui a eventos. Gente, tem muita coisa para a gente aprender ainda, muita coisa. E aí, quando a gente aprender eventos, eu posso criar funções que vão modificar formatações ao pressionar um botão, ao mover um mouse, ao posicionar o mouse em cima de algum elemento, por exemplo. Então, olha só que bacana. Eu posso controlar a visibilidade de um elemento, por exemplo. Isso, em CSS, é feito com a propriedade display. Uma das maneiras é fazer com a propriedade display, né? Então, olha só, se eu fizer cx style display e passar o valor none, o que acontece com esse cara aqui? O que vai acontecer? Ele vai sumir. F5, sumiu. A mesma coisa vale se eu passar para esse cara aqui. Aqui, ó. Vou passar display, aqui, ó. Display none. Vamos tirar esse display aqui. Ou se não quiser tirar, você coloca inline block, dependendo do display para padrão do elemento, tá? Então, aqui, ó, vou colocar agora aqui no texto, no P. Então, vamos pressionar F5. Olha só, ele ocultou o P e o quadrado div aqui, como o P está none, né, o display dele está none, não está visível, ele pulou para cima aqui para o lugar do P. Se a gente tirar esse display aqui, ó, block, F5, o elemento volta ali, ele vai estar existindo na página, o outro arredou aqui para ele poder ser exibido novamente. Tá bom? Então, olha que bacana as possibilidades que o GetElement by ID nos oferece. Muito importante para a gente. Deixa eu tirar esse código aqui.
que ele tá sobrando, né? Esqueci de apagar ele ali. Muito importante pra gente. Dá uma fixada aí nesse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, assiste essa aula novamente, porque Get Element by ID é muito importante pra gente. Nós vamos precisar dele mais vezes. Beleza? Então, pessoal, se você gostou, clica no joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Siga o nosso canal nas nossas redes sociais. É isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.